as equações autônomas e o método de solução das equações autônomas. Então, primeiro, só relembrando, uma forma de escrever uma equação diferencial de segunda ordem, aqui isolando a derivada de segunda ordem, então a gente tem uma y duas linhas igual a uma função que depende, em geral, de x, da y e da derivada primeira, já que a gente está trabalhando com uma derivada segunda. Ok? Então, em geral, se a gente isolar a derivada de segunda ordem, vai ter lá, por exemplo, um exemplo hipotético, x mais 2y menos y', isso, exatamente. Então, uma equação diferencial que a gente isola a derivada segunda, a gente obtém aqui a função que depende de x, y e y'. A mesma coisa a gente faz lá na física. Então, a gente tem a derivada segunda da posição, ou seja, a aceleração, isso está escrito de uma forma diferente. E, em geral, a gente coloca igual a uma função do tempo, a função da posição mesmo, e a função em função da velocidade. Certo? Isso aqui é uma equação diferencial. Essas duas são equações diferenciais de segunda ordem, porque a maior derivada é de segunda ordem. Beleza? Quando que a gente vai denominar elas de equação autônoma? Sempre que nesse primeiro caso a gente não encontrar x na nossa equação, e no segundo caso, a gente não encontrar o tempo na nossa equação. Então, ela depende apenas, por exemplo, nesse primeiro, do y e do y'. Por exemplo, y duas linhas igual a 2y menos y'. Ela não depende de x, ela não tem x na sua equação. E no segundo caso, a gente não depender do tempo, que essa é mais aplicável, a gente não depender do tempo, só depender da própria posição e da velocidade, beleza? Então, a gente diz que a EDO é autônoma, nesse caso de segunda ordem, por quê? Porque a maior derivada é de segunda ordem, se no primeiro aqui ela não depende de x, ou seja, na sua expressão não tem x, e no segundo ela não depende de t, ou seja, na sua expressão não tem t. Dois exemplos aqui de equações diferenciais de segunda ordem. Então, a primeira, derivada segunda de y menos 3x vezes y' mais 5y igual a zero. Se a gente isolar, botar nessa forma aqui, isolar o y duas linhas, vai ficar tudo que está na esquerda passa para a direita com o sinal trocado. Então, y duas linhas igual a 3x y' menos 5y. Será que ela é autônoma? Tem que analisar. Ela depende, o lado direito, né, principalmente aqui, ela depende de x? Depende, porque tem um x aqui no meio. Veja, tem esse x. Então, ela não é autônoma, pois a função f, a f-zona, depende de x. Já dá para ter verificado isso na anterior? Sim, dá para verificar aqui, ó, o 3x aqui. Já dá para olhar na expressão inteira da equação diferencial, tem x, então ela não é autônoma. O porquê que eu isolei ela? Porque a gente vai trabalhar diretamente com esse lado direito. Por isso que a gente está preocupado com a função f. Vejam que aqui, ó, coloquei, se f não depender de x, não falei nada da derivada segunda, é só a função f. Se a f não depender de x no primeiro caso, ou não depender de t no segundo caso, ela é dita autônoma. Nesse caso, ela não é autônoma porque tem um x aqui. Então, a gente utiliza os outros métodos que a gente já viu para a solução da EDO. Não vai, para esse tipo de EDO aqui, a gente não vai usar o método das equações autônomas. Porém, se a gente eliminar esse x, que é o caso 2 aqui, no 2, y duas linhas menos 3y' mais 5y igual a zero. Se a gente isolar o y duas linhas para gerar a nossa f, a gente fica y duas linhas igual a 3y' menos 5y. E, nesse caso, ela é autônoma. Por quê? Não tem x na equação da f. Certo? Está isolada e não tem x na equação da f. Ah, professor, mas se fosse x, y duas linhas? Daí, se está multiplicando x aqui, a gente passa dividindo e ele aparece na f. Beleza? A gente tem que isolar y duas linhas. Então, qualquer coisa que esteja multiplicando ela diferente de 1, passa dividindo. Então, nesse segundo caso, ela é autônoma, pois não tem x na parte da f. Não tem nenhum x. Beleza? Então, essa é a diferença entre uma equação autônoma e uma equação não autônoma. A gente vai trabalhar hoje só com equações autônomas. Ok? Como que a gente resolve, então, uma equação autônoma? Digamos que a gente tem aqui, agora, como a gente não, a nossa equação diferencial de segunda ordem, né, com a derivada de segunda já isolada, a nossa função, como ela é autônoma, ela não tem x na sua regra. Então, a gente não precisa escrever mais o x aqui. Então, é só uma y duas linhas igual a f de y e y'. Só depende dessas duas, entre aspas, variáveis, né? Na verdade, são funções.
certo? Não depende da variável x, que é a única variável independente. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente sabe que y' é a derivada da y duas linhas, derivada segunda da y. A gente vai fazer uma mudança, entre aspas, uma mudança de variável. A gente vai chamar a derivada de primeira ordem da y, ou seja, a dy dx, de p. Mudar para a variável p, certo? Se a gente derivar a p, a gente vai ser a derivada de p em relação a x é igual a derivada da derivada de y, ou seja, a derivada de segunda ordem. Então, só essa mudança de variável simples para poder montar o esquema geral da solução. Então, lembrando, p é a derivada de y em relação a x, e a derivada da p vai ficar sendo a derivada segunda da y em relação a x, ok? Então, a derivada de y aparece aqui, que é y', isso está escrito de uma forma diferente, a derivada segunda da y aparece aqui, beleza? Está escrito de uma forma diferente, aqui está escrito com a notação de Leibniz, aqui na notação baseada na notação de Newton, ok? Então, o que a gente tem? Já que a derivada segunda da y em relação ao p, a derivada de p em relação a x, desculpa, é a derivada do p em relação a x, que a gente vai fazer só no lado de cá. Vejam aqui, eu repeti. Só no lado direito, eu fiz o seguinte, eu multipliquei por 1. Só que daqui para cá, ó, é o dp dx vezes 1. Só que o meu 1 eu escrevi de uma forma diferente. Lembrem que pode fazer essas manipulações algébricas. Poderia ter escrito 1, ou poderia ter escrito 2 sobre 2, 3 sobre 3, e por aí vai. Eu prefiro escrever a derivada do y em relação ao próprio y. Lembrando que a derivada da variável em relação a ela mesma sempre é 1. Então, fiz derivada de y em relação a y. Beleza? Daqui para a próxima linha, eu só vou fazer o seguinte, trocar os denominadores aqui, os diferenciais do denominador. Então, eu vou colocar dp dy vezes dy dx. Por que eu faço isso de dy dx se eu trocar aqui? Quem que é dy dx? Está exatamente aqui, ó. Dy dx é o p. Beleza? E nisso eu excluo a variável x no nosso processo. Porque, na verdade, ela já não participava, né? Mas, em tese, a gente exclui até das derivadas. Então, a gente vai ficar assim, ó. dy quadrado dx quadrado, ou seja, derivada segunda de y em relação a x, as duas derivadas, é igual a dp dy, veja, só troquei os denominadores, troquei de ordem, dp dy vezes dy dx. Só que dy dx lá de cima é p, beleza? Então, do lado direito, já no dp eu não tenho nem questão de derivada de em x, nada. Eu só dependo do p e do y. Então, dp dy vezes p. Falta eliminar aqui do lado esquerdo também o x, porque ainda tem ó, a derivada segunda em relação a x. Então, aqui eu só reescrevi, coloquei o p para frente, só para uma forma diferente de se escrever. Então, aqui, ó, derivada segunda de y em relação a x, igual a p vezes dp, dy. Só que quem que é a derivada segunda de y? O d2y dx quadrado é o y duas linhas. E o y duas linhas, por sua vez, é a f de y', que não depende de x. Aí sim, agora a gente exclui totalmente a variável x do nosso sistema, ou melhor, da nossa equação. Então, no lugar deste daqui, a gente vai trocar por f zona de y duas linhas. E tá aqui a nossa equação final. Beleza? P dp dy é igual à função que depende de y e y'. Nesse caso aqui, como essa função só depende de y e y', a gente pode passar esse diferencial de y multiplicando do outro lado. E a gente tem um método de frações, desculpe, se a gente passar o dy multiplicando do outro lado, a gente tem um método de separação de variáveis, que é o método mais simples que a gente viu lá no primeiro dia, na primeira aula sobre EDOs. Beleza? Então, esse procedimento total precisa ser feito sempre? Não. Está feito. Qual é a equação que a gente vai trabalhar? A gente vai, lógico, a gente vai analisar aqui a equação inicial para ver se ela é autônoma. Sendo autônoma, a gente pode aplicar a equação final, que é essa daqui. Fica sendo P dp dy é igual a f de y duas linhas. Ou seja, simplesmente troca. Nessa equação aqui, a gente troca o lugar de y duas linhas, troca por P dp dy. Esse, no caso geral, resolve para P e resolve para Y, certo? Esse no caso geral. O nosso, a gente vai utilizar aplicando aquela relação que eu falei entre as três funções físicas, a posição, velocidade e aceleração, ou melhor, o relacionamento entre essas três funções. Então, se a gente aplicar na função posição, velocidade e aceleração, a gente tem o seguinte, a gente vai trocar qual é a derivada da posição em relação ao tempo. É a velocidade, isso a gente já sabe. E a aceleração é a derivada
da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, na verdade, essa x duas linhas aqui é a nossa aceleração, só que eu vou escrever de uma forma diferente. Okay? Então, daqui para cá, né? Lembrando, a gente troca do slide anterior, né? A gente troca, fica a derivada segunda de x em relação a t igual a v dv dx, ok? Só que a nossa derivada segunda, para excluir o tempo, porque aqui lá ainda depende do tempo, para excluir o tempo a gente usa o quê? A nossa f-zona. Então, a função de x e x', ou seja, da posição e a velocidade, excluindo a variável tempo. Então, nesse caso, só trocando de ordem, a gente vai ter a nossa equação diferencial, se ela for autônoma, ela fica sendo velocidade vezes a derivada da velocidade em relação à posição e não ao tempo, em relação à posição, é igual à função que envolve a posição e a velocidade. Não temos mais aceleração, não temos derivada de segunda ordem. Então, esse que eu disse que é um método de redução de ordem da equação, não da solução. Não calcular a solução em duas equações. É uma única equação para calcular a solução. Neste caso, aqui, a gente pode fazer novamente. É uma função que depende de x e v, a gente passa o dx multiplicando do outro lado, certo? E se tiver v do lado esquerdo, do lado direito, passa para o lado direito, para o esquerdo, e assim vai sucessivamente. A gente pode aplicar a regra das variáveis separáveis. Em geral, a gente aplica a regra das variáveis separáveis, a gente pode acabar também tendo que aplicar a regra da linear ou da exata. Por aí vai, certo? Então, para uma EDO autônoma, relacionando velocidade, posição e aceleração, a gente pode fazer essa conversão aqui para essa nova equação, que não já é uma equação diferencial de primeira ordem, muito mais simples de ser resolvida. Beleza? Vamos fazer, então, o primeiro exemplo, para ver realmente essa aplicação sendo feita. Então, a gente tem uma bola de massa de 1 kg, só para simplificar as contas, né? Descreve um movimento sobre o eixo x sobre a ação única da força. Então, só tem uma força sendo aplicada. Menos x vezes y. Só para falar que o movimento é unidimensional. É só em cima do eixo x. Porque como a gente está trabalhando EDOs, a gente só pode trabalhar unidimensional nas aplicações. EDPs a gente trabalha bidimensional ou tridimensional. Beleza? Lembra que eu sempre falo? Um exemplo clássico é você calcular a transferência de calor numa chapa plana de metal, de qualquer coisa que seja. É uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Que tem, se for uma chapa, a gente tem desenvolvimento em X e em Y, se a gente colocar ela deitada, certo? Então, aqui nossa é uma EDO, equação diferencial ordinária, a dependência de uma única variável de entrada. Nesse nosso caso, tempo, porque a gente está descrevendo posição, velocidade e aceleração. Então, a única força atuante sobre essa bola é de a F, que tem expressão menos x vezes i, certo? Suponha que a posição inicial, já que x de 0 é igual a 1 metro, e a velocidade inicial é de 0 metros por segundo. Determine a relação entre v e x, entre a velocidade e a posição. Então, lembrando da segunda lei de Newton, a gente tem que lembrar, somatório das forças é igual a massa vezes a velocidade. Então, F igual a ma. Aqui que eu falei, para facilitar as contas, colocar de 1 kg. Massa é igual a 1 kg, então 1 vezes a aceleração. Aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Ainda tem tempo na nossa derivada, mas olha do lado esquerdo aqui. A gente isolou a derivada, ou melhor, vou reescrever ela aqui, isolando a derivada segunda, a gente só depende do x no lado direito, não depende de t. Então, ela é uma equação autônoma. Se não depender do tempo, ela é uma equação autônoma. Então, a gente pode fazer a troca. Qual é a troca? Na derivada segunda, a gente troca por v dv sobre dx. Então, a gente trocou só o lado esquerdo. Vejam que o lado direito é repetido. Então, a derivada segunda de x em relação ao tempo fica sendo v dv dx igual a menos x. Agora está propício para aplicar variáveis separáveis, porque o dx está dividindo, pode passar multiplicando para o outro lado. Então, fica v dv é igual a menos x dx. Beleza? Tá certinho, já tá os diferenciais separados. Se a gente integrar dos dois lados, vai ficar a integral de v dv igual a menos, os menos eu joguei para fora da integral, menos a integral de x dx. Integral de v
v quadrado sobre 2, mais uma constante, uma vez que é uma integral não definida. Igual a menos x quadrado sobre 2, que é a integral de x, mais uma segunda constante, porque também é uma integral não definida. Então, o que a gente faz aqui? Já que é para criar um relacionamento, eu vou fazer o seguinte, o x está negativo, eu vou jogar ele para a esquerda, ele vai passar positivo. E o C1 que está positivo na esquerda, passa para a direita, fica negativo. A gente deixa isolado um lado só as funções e o lado direito só as constantes C1 e C2. Então, ele fica da seguinte forma. V quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre 2 igual a C2 menos C1. C2 constante, C1 constante, constante menos constante é constante. Ah, não dá zero, professor? Não necessariamente. A gente não sabe quanto vale C1 ainda, nem C2. Para falar que elas são iguais, e se a gente fizer uma menos a outra, dá zero. A gente não sabe ainda. Então, a gente não pode afirmar. Vamos chamar, então, de uma terceira constante, C. Sem índice, só chamar de C. Então, no final, por enquanto, né? Se a gente não tivesse as condições iniciais, esse seria o relacionamento final entre a função velocidade e a função posição. Mas ainda dá para desenvolver mais. Por quê? Porque a gente tem as condições iniciais. Então, a princípio, velocidade ao quadrado sobre 2 mais a posição ao quadrado sobre 2 é igual a uma constante. Beleza? Então, o relacionamento delas gera uma constante. Vamos calcular essa constante. Como? Substituindo as condições iniciais. Lembrando, né, que a velocidade depende do tempo e a posição também depende do tempo. Então, para os valores iniciais, ou seja, aqui é a expressão geral, utilizando a variável tempo, mostrando que é uma função do tempo, velocidade ao quadrado sobre 2 mais a posição ao quadrado sobre 2 igual a c. Substituindo, quando t é igual a zero, a velocidade vale zero e a posição vale 1. Então, aqui, substituindo as condições iniciais, v de zero ao quadrado sobre 2 mais x de zero ao quadrado sobre 2, substituindo, v de zero é zero, x de zero é 1. Então, fica 0 ao quadrado sobre 2 mais 1 ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui vai todo para zero. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1 sobre 2, meio. E o c vale meio. A constante c vale meio. Substituindo isso lá na nossa expressão anterior, que era a geral, fica assim, b quadrado sobre 2 mais x quadrado sobre 2 igual a meio. Todo mundo sobre 2, posso multiplicar os dois lados por 2 para simplificar a nossa expressão. E a gente chega no seguinte, a gente chega na última equação, v quadrado mais x quadrado igual a 1, ou seja, o relacionamento da velocidade e a posição gera uma equação de uma circunferência de raio 1. Então, o relacionamento delas está em cima da circunferência de raio 1. E essa é a expressão final. Novamente, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração igual a força, ou força igual a massa vezes aceleração. Então, a gente tem esse primeiro caso. Nossa força atuante, a única, é equivalente a menos 1 sobre x quadrado, a massa de 1 kg, para simplificar os cálculos, e a aceleração derivada segundo de x em relação ao tempo. Então, a gente tem, já isolando aqui, né, fica y, ou melhor, x duas linhas igual a menos 1 sobre x quadrado, trocando o x duas linhas por v dv dx, fica igual a menos 1 sobre x quadrado. Fazendo as variáveis separáveis, dx está dividindo, passa multiplicando do lado direito, vai ter v dv é igual a menos 1 sobre x quadrado dx. Integrando dos dois lados, vai ter integral de v dv igual a menos 1, a integral de 1 sobre x quadrado sobre 1 sobre x quadrado dx. Lembrando, joga para cima, fazendo essa integral aqui direto. A gente tem o seguinte, v quadrado sobre 2, que é a integral do primeiro, mais C1 é igual a integral de 1 sobre x quadrado, é menos 1 sobre x. Com esse menos aqui de fora fica mais, beleza? Mais C2. Aí, como a gente fez no primeiro, joga a função de x para a esquerda e joga o C1 para a direita. Então, vai ficar com v quadrado sobre 2 menos 1 sobre x é igual a C2 menos C1. Como constante menos constante, a gente chama apenas de constante. Então, a nossa equação geral, se não tivéssemos as condições iniciais, a gente pararia por aqui, fica v quadrado sobre 2 menos 1 sobre x igual a c. Como temos as condições iniciais, a gente pode continuar resolvendo. Então, fica, novamente, só repetindo, e aplicando as condições iniciais, a gente tem no zero, v vale v0, e no zero, o x vale 1. Por isso, então, ficou v0 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 1. 1 sobre 1, 1. Ok? Fazendo essa soma aqui, fração do número, tira o mínimo, vai dar o seguinte, v quadrado sobre v0 quadrado menos 2 sobre 2 é constante. Essa é a nossa constante. Então,
No final das contas, a nossa equação fica sendo v quadrado sobre 2 menos 1 sobre x é igual a v0 ao quadrado menos 2 sobre 2. A gente só substituiu aqui no lugar do c o valor que a gente acabou de calcular para o c. Aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos isolar o x. Então, joga 1 sobre x para a direita e o v0 ao quadrado menos 2 sobre 2 para a esquerda, eles vão trocar de sinal. Então, vai ficar 1 sobre x igual a v quadrado sobre 2 menos v0 ao quadrado menos 2 sobre 2. Beleza? Aí aqui, como a gente está 1 sobre x, a gente pode inverter. Então, elevando os dois lados a menos 1, a gente vai ter o seguinte. Na verdade, antes de inverter, a gente vai somar aqui. Já que o numerador é igual, o denominador, melhor dizendo, é igual, a gente pode somar direto. Então vai ficar 1 sobre x igual a v quadrado menos v0 ao quadrado mais 2 sobre 2. E aí sim a gente pode inverter. Fica, já que é 1 sobre x, vai ficar x igual a o inverso dessa aqui. Então, x é igual a 2 sobre v quadrado menos v0 ao quadrado mais 2. E essa sim é a equação final. Beleza? A gente já tem o x isolado em função da velocidade.